Um dos mais comentados das últimas horas é esse lance da escola cívico-militar. Após o governo federal decidir acabar com o programa nacional desse tipo de escolas, alguns estados devem manter esse tipo de modelo de ensino na rede pública local, entre eles São Paulo. E é interessante fazer uma conexão aqui, que é governadores conectados com os ideais bolsonaristas estão se posicionando a favor desse sistema. E parte deles dizendo, aqui no meu estado eu vou manter. Vamos com ela então, Bruna Macedo, bom dia. Tudo bem, Elisa? Na abertura, eu comentei com vocês que a produção da CNN fez um levantamento, conversou com os estados a respeito dessa decisão do governo federal e agora eu te trago a lista completa aqui na íntegra. 12 estados, pelo menos 12 estados disseram que vão manter sim esse sistema de ensino cívico-militar. Começo falando a respeito de São Paulo, a gente está falando ao vivo daqui. Tem também Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, como eu falei, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia e também Amazonas, tá? Aqui em São Paulo, sobre isso, o governador Tarcísio Gomes de Freitas disse que pretende manter esse programa, esse sistema educacional e não só manter, ele também quer ampliar e para isso vai ser necessário editar um decreto próprio. Ele deve fazer justamente para manter esse sistema educacional de ensino aqui em São Paulo, tá? O governo de Santa Catarina, por sua vez, onde existem 9 escolas nesse modelo, disse que irá manter o modelo de ensino cívico-militar nas 9 escolas do estado que já adotavam esse método e que a continuidade desse programa, inclusive, contará com os recursos estaduais e a Secretaria do Estado de Educação já estuda, inclusive, um novo nome para dar continuidade a esse método. A Secretaria de Educação do Paraná, também conversamos com eles, diz que respeita a decisão do MEC, do Ministério da Educação, mas afirmou que os 12 colégios que existem nesse formato irão sim continuar, tá? O Ministério da Educação, como você falou aí no início, já inclusive enviou os ofícios para as secretarias estaduais da educação comunicando a decisão. E o texto, inclusive, desaconselha esse programa a existir a partir já do próximo ano letivo. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna Macedo. Vamos avançar então com o assunto, com a discussão e trazer para a gente esse nosso paredão de notícia aqui com a Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe, para que nós possamos compreender o desenrolar desse assunto, né? Porque a gente tem o ponto de vista, Uribe, Basília, olha, combinandinhos ou mais ou menos? Pois é. Não, aqui no telão estou achando combinandinho, no retorno de vídeo eu vi que nada a ver, né? Os dois marcando um texto maravilhosos, mas um cadinho diferentes. Bom dia, Basília. Bom dia, Uribe. Hoje, repassando aqui, começando os trabalhos com o Uribe, é interessante a gente se conectar com um aspecto, né, Uribe? Essa discussão toda é educacional ou é política? Porque se a gente pensa em educação, aí a gente tem muitas, sugestões, questões interessantes para serem debatidas. Mas se a discussão é política, aí a gente entra num outro campo. É preciso entender o que é o programa inicialmente. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia minha amiga Basília, estamos degradê e bom dia minha amiga Elizavec. Este programa foi lançado por Jair Bolsonaro em 2019. Não se pode confundir as escolas militares, há 14 escolas militares no Brasil, e este programa de escolas cívico-militares. As escolas militares, eu acompanho há longo tempo, são escolas que são referência em ensino no Brasil inteiro. Inclusive, seus alunos costumam ter um ótimo desempenho em testes nacionais e também passando em universidades. Eu tenho amigos de escolas militares e nem por isso eles acabaram seguindo um pouco a tendência da direita, enfim, ideológica, porque lá você tem diferentes vertentes de ensino. Passando para o plano de escolas cívico-militares. É um outro modelo. É um modelo que a carga horária e o ensino continua na mão de civis e os militares eles atuam apenas para questões disciplinares de organização das escolas. Mas há uma crítica feita por especialistas em ensino e também alguns integrantes do Congresso Nacional, mais alinhados à direita, de que foi feito de uma maneira meio atabalhoada, sem muito estudo. Então, a partir do momento que o governo Luiz Inácio Lula da Silva desencaminha, é porque houve uma avaliação de que este modelo não era prioritário, porque o governo federal investiu, apenas no ano passado, 64 milhões nesse programa de escolas cívico-militares, e ele avaliou que não foi muito exitoso. Por isso que agora você tem essa reavaliação. Conversando com alguns especialistas em educação, eles consideram que é importante desencaminhar, mas seguir os estudos, para saber se realmente este combo, esse mix
de escolas com civis ensinando e militares cuidando das regras e cuidando das posturas dos alunos, se isso pode ir adiante. Então, a suspensão desse processo é bem-vinda, pelo menos aqui na avaliação de alguns integrantes até que eram mais alinhados a Jair Bolsonaro. A questão é encerrar o assunto. Aí não, aí eles consideram que seria melhor reavaliar. Os governos dos estados vão continuar com as escolas, querem fazer os decretos, saem os integrantes das Forças Armadas, mas seguem os integrantes da Polícia Militar. Foi um debate atabalhoado que precisa agora colocar a bola no meio de campo e rediscuti-lo. E é interessante trazer, assim, sair do raso, da manchete, para a gente poder compreender e fazer isso que vocês estão propondo aqui para a gente também. Mergulhar, compreender a diferença entre uma escola militar e uma escola cívico-militar, que uma parada não tem nada a ver com a outra. E aí, mergulhando um pouco na necessidade das pessoas, por exemplo, se você mora num bairro e tem uma escola estadual, né, uma escola ali pública, e eventualmente você não quer que na sua escola pública que você vai estudar tenha uma intervenção militar, mas se essa escola já tem o programa, você não vai deixar de colocar teu filho na escola que está ali perto e pagar ônibus, ter que ficar distante e tudo mais. Então é uma discussão muito mais ampla, né, Basília, do que a gente ficar nessa razoabilidade de gostar ou não. Isso afeta a vida das pessoas. É uma mudança de prioridade, Elisa. Muito bom dia para você, bom dia, Uribe. De fato, o Ministério da Educação está acabando com um programa que nasceu no governo de Jair Bolsonaro, porque havia uma bandeira para a educação brasileira diferente ali, né? Associar com o modelo militar, e seria aí, eram escolas cívico-militares, elas estavam sendo colocadas como melhores do que as escolas tradicionais do modelo didático-pedagógico convencional. Então, agora, esse novo governo, com uma nova equipe, pós 6 meses aí de gestão do Ministério da Educação, em que estudos foram feitos, análises de desempenho, de resultado, porque tem muito discurso e pouco resultado neste modelo das escolas cívico-militares. Esta gestão agora do Ministério da Educação entende que esta não é mais uma prioridade, porque não conseguiu, nos anos passados, comprovar os objetivos pelos quais foi criado. Então, falar que haveria mais excelência de gestão dos militares, a condução da educação sobre valores morais, cívicos, isso na prática não se processou. Então, há uma avaliação, lendo aqui as notas técnicas, de que este é um modelo problemático, porque ele chega com uma áurea, né? Ele chega com um rótulo, uma embalagem, mas que no conteúdo, no dia a dia, isso não se evidenciou como um modelo melhor para as escolas brasileiras. E também há um detalhe não menos importante do ponto de vista financeiro. Muito dinheiro saindo do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, porque era uma gestão compartilhada. O dinheiro saia de 2 lugares, ou seja, da defesa e também da educação. Exatamente, que em parte estava sendo utilizado para o pagamento de militares reformados, então militares aposentados que estavam trabalhando dentro dessas escolas. Olha só o que diz uma tabela oficial do Ministério da Educação com base em informações do FNDE. Em 2023, agora este ano, 86 milhões de reais seriam repassados para o pagamento destes militares reformados. Este programa, começando ali em 2019, 2020, esse grau aqui de investimento era de 7, depois de 27, depois de 64, chegaria este ano a 86 milhões de reais. Houve uma avaliação do Ministério da Educação de que o dinheiro estava sendo mal utilizado. E aí eu até destaco, para combater a vulnerabilidade social, a saída não é essa suposta excelência das escolas cívico-militares, mas a coordenação e articulação dos modelos de escola que o Brasil já possui.